Muito se fala por aí o quanto é importante a presença da educação na sociedade. Ao contrário de antigamente, hoje em dia, muitas pessoas, arrisco em dizer até a maioria, têm acesso à educação, coisa que os antepassados, por motivos óbvios, não tiveram. E com isso, há toda uma gourmetização em torno dela. Algumas pessoas que acreditam ser evoluídas por terem acesso a níveis elevados de graduação acreditam serem pessoas melhores uma vez que conseguiram avançar degraus nesse caminho da educação. Mas será que a educação de fato é capaz de tornar as pessoas melhores? Vem comigo para mais um episódio. A todos que estão chegando agora, este é o canal Vida Cotidiana. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever e também clicar no sininho, que fica logo aí do lado do botão de inscrição, para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo aqui. Sobre a educação, por que será que ela hoje é tão estimada? É inegável que a educação de fato possibilita as pessoas a terem acessos, sejam eles no mercado de trabalho, em questão social e assim sucessivamente. Mas, de um modo geral, por mais que a educação ela tenha toda essa conotação de transformar as informações e canalizá-las de modo que seja compreensível, eu tenho lá as minhas dúvidas no que se refere a tornar alguém melhor. Como vocês já sabem, gosto muito de me apegar à ciência para explorar algumas situações, principalmente no que se refere ao comportamento humano. E referente a esse assunto, eu gosto muito de fazer uma comparação cronológica para identificar se, de fato, o efeito tempo é capaz de nos provar se a educação de fato torna as pessoas melhores ou não. E a minha constatação referente a esse assunto que a educação não torna ninguém melhor do que o outro, devido a alguns aspectos que aqui vou citar. Antes de mais nada, o ser humano é composto por valores, princípios e também o caráter. É este tripé que faz com que o ser humano, ele de fato avance no caminho da evolução a ponto de se tornar alguém melhor ou não. E quando falamos em tornar-se alguém melhor, é muito comum vir aquele pensamento de comparação. Comparação essa que as pessoas sempre fazem em relação a outras pessoas. Só que na realidade, este é um parâmetro que não tem fundamento, pois a melhor forma de comparar-se é consigo mesmo, com quem você foi ontem, com as vivências que você teve e o que você fez com elas, se de fato você aprendeu e consegue colocar em prática aquilo ou não. A comparação com outras pessoas são parâmetros que não fazem o menor sentido, porque cada pessoa possui um sistema individual que opera em frequências totalmente distintas às quais você opera. Então, deixemos de lado essa comparação com os outros. Voltando aqui ao assunto principal deste vídeo, eu digo o seguinte: na minha concepção, a educação é extremamente útil para que você possa dar passos além, mas ela não tem o poder de alterar a sua índole, o seu caráter e os seus princípios, porque ela nada mais é do que uma ferramenta de uso contínuo para fazer com que você avance degraus na vida, e acredito muito que é uma opção da pessoa ela querer se aprofundar no que tange a educação ou não. É um direito dela. Se ela quiser avançar, é ideal que seja feito, pois ela terá acesso mais aprofundado às ciências de modo geral e também a informações que podem ser lapidadas a ponto de serem transformadas em conhecimento. Mas isso é apenas um dos caminhos. Não necessariamente aquilo que eu acredito que seja o melhor para mim. Eu não quero de modo algum impor isso aos outros, pois é uma decisão individual que cabe a cada um tomá-la. Entrando no mérito comparativo, no que se refere à história, podemos ver que ela nos mostra que o passado não é um parâmetro que consegue comprovar que a educação realmente é capaz de fazer seres melhores. Vou dar aqui alguns exemplos. No caso mais recente aí de guerras que envolvem o planeta,
podemos citar a Segunda Guerra Mundial. O bigodudo, líder da Alemanha, era uma pessoa extremamente intelectualizada, voltado às artes, possuía uma biblioteca com vasto acervo sobre os mais assuntos variados possíveis e também teve acesso à educação de primeira qualidade. E nem por isso foi uma pessoa do bem. Podemos citar aí também no caso da antiga União Soviética. Os líderes da Revolução também tiveram acesso à nata da educação e nem por isso também deixaram de cometer crimes contra a humanidade. E podemos citar vários outros exemplos ao longo da história que realmente provam que a educação não necessariamente é capaz de fazer com que a pessoa tenha uma consciência avançada no que se refere ao trato com os outros indivíduos. Portanto, eu concluo que nesse aspecto a educação não tem este poder de exercer a questão da melhora em relação à pessoa que a busca. Em contrapartida, eu jamais seria o tipo de pessoa que incentivaria outros a não buscarem a educação. Pelo contrário, acredito muito que as ferramentas que ela disponibiliza são muito úteis no seu dia a dia, capazes de fazer com que você facilite e muito a sua vida em diversos aspectos, principalmente no que se refere à definição e também os seus aspectos cognitivos mais profundos. Hoje, vivemos numa sociedade voltada ao marketing. E, infelizmente, a educação tornou-se uma commodity, um produto a ser vendido a qualquer custo. E o marketing, muito exercendo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é a questão da manipulação das massas, transformam a educação em algo gourmetizado. Como eu falei no início, coloca todo um glamour em torno dela, fazendo com que as pessoas se sintam melhores, uma vez que sobem degraus em termos de graduações. E este é um erro gravíssimo, pois ela não é um indicativo de melhoria no que se refere ao desenvolvimento pessoal. Há muitas pessoas que assim não tiveram acesso à educação, que são seres maravilhosos em essência, pessoas honestas, que uma vez que o conhecimento ele não é um monopólio das universidades, das escolas em geral, então você vê aí que pessoas que ainda não tiveram esse acesso formal são capazes de produzir coisas muito interessantes a níveis de conhecimento, de vivências e de trocas de experiências de vida. E existem também grandes empreendedores que construíram impérios que abandonaram a faculdade e que nem por isso deixam de ser gênios que influenciaram milhões de pessoas. Como exemplo, podemos citar o CEO do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, o Bill Gates da Microsoft e também o Steve Jobs da Apple. São exemplos de pessoas que optaram por seguir um caminho distinto. E está tudo bem. Você não é obrigado a seguir algo socialmente imposto. Uma decisão que compete a você referente ao seu futuro não pode jamais ser terceirizada como se fosse algo qualquer. E a educação, ela não precisa necessariamente ser algo formal na universidade. Ela pode sim ser algo que você busca. Muitas pessoas como estes, grandes influenciadores no ramo empresarial, que optaram por seguir seu próprio caminho, sem ir pelas vias formais, com certeza também não deixaram de estudar por conta própria. E se essa é a sua vontade, ok. Então, em outras palavras, o que eu digo é o seguinte: a educação é sim um excelente caminho a ser percorrido. Inclusive, a minha recomendação é que você busque sim uma faculdade, seja um curso técnico, uma escola, caso você ainda não tenha concluído seus estudos primários, e assim sucessivamente. Porque todo conhecimento que ele é colocado de uma maneira canalizada, ordenada, é uma forma de facilitar a sua absorção do conteúdo e também de poupar tempo, pois muitas das vezes estudar de maneira anônima e autônoma, às vezes é um caminho muito tortuoso. Mas, em contrapartida, se não é da sua vontade seguir esse ramo do qual eu indico, não tem problema. Siga o seu próprio caminho, mas nunca se esqueça de que você deve sempre buscar por aprendizado. E é isso que vai fazer com que você se torne, de fato, uma pessoa capaz de tomar melhores decisões no seu dia a dia. E para chegar aqui na reta final desse vídeo, te convido a essa reflexão.
sobre esse assunto tão estimado por aí, de que a educação realmente é capaz de fazer com que as pessoas se tornem melhores. Você concorda ou não com essa afirmação? Quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários, pois eu aprendo muito com cada um de vocês. Então é isso, agradeço muito a vocês que ficaram aqui até o fim. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo e até breve!